Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o de vez em quando coach Rodrigo Ferreira e estou aqui com a sempre coach Rebeca Maia. Olá, oi gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Esse sempre eu fiquei na dúvida, viu? Às vezes eu não sou coach comigo, Beca. Eu fiquei pensando também. A gente vai falar hoje do auto-coach, às vezes eu falho também nesse auto-coach aí, viu? Muito bom. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante interessante, inaugurando aqui mais uma série. A gente tem várias séries aqui do Talentos para o Sucesso e a gente está inaugurando aqui a série Explica, né? Ou a série Explicando. Vamos ver que nome que a gente vai dar para ela ainda. Onde a gente vai explicar algumas coisas, alguns conceitos. Então é uma prestação de serviço até para quem é coach, poder compartilhar com os seus clientes, seus prospects. Quando alguém perguntar, por exemplo, no episódio de hoje, quando alguém perguntar o que é coaching, é esse episódio que vocês vão poder compartilhar e não ter que explicar tão detalhadamente. A gente faz esse trabalho aqui para vocês. E para quem não é coach, tá aqui um episódio para você entender mais ainda, melhor ainda, você entender o que é coaching, o que não é coaching. Como é que é o coaching dentro de empresa, como é que é o coaching para indivíduos, machuca, não machuca, tem que meditar na cachoeira quando faz coaching, tudo isso a gente vai responder aqui, tudo isso e mais algumas coisas a gente vai responder aqui nesse programa. Mas antes disso, lembra de curtir, comentar, compartilhar esse episódio, a gente precisa muito, é muito importante pra gente que você faça isso e considere nos apoiar lá no apoia.se/TPS, tá aí o QR Code em algum lugar aí na tela, e você vai poder nos apoiar e receber uma série de fatores, uma série de brindes, benefícios e tudo mais, por fazer parte da nossa comunidade, do nosso clube aqui de membros, que você passa a ser quando nos apoia. Então, ajuda a gente, você garante que o programa continue existindo e ainda leva algumas coisas aí de lambuja. Beca, vamos começar essa nossa discussão aqui pelo fim e não pelo começo. As pessoas sempre perguntam o que é coaching, mas eu queria, antes de começar a explicar, antes de começar a responder essa pergunta, eu queria ouvir de você como é que era a tua como é que foi a tua primeira experiência com coaching? Quando que você ouviu falar? Bom, tô tentando lembrar que é a primeira vez, né, que a gente escuta algo, né, tão muito que a gente nem sabe quando foi a primeira vez. Eu acho que eu tô um pouquinho assim. É verdade. Mas eu tô lembrando aqui, da última vez, assim, que eu me lembre, pelo menos, foi quando eu tava ouvindo sobre coach executivo, né, falando em relação a coach de empresas. Então, foi numa palestra que eu participei e aí falaram sobre essa questão, né, do coach executivo e eu falei, nossa, legal, gostei desse conceito, né, e aí fui realmente atrás, inclusive depois fiz uma formação, né, de coach executivo, que foi algo que, assim, me abriu muito a mente, assim, no sentido de metodologia, né, eu já gostava dessa área do desenvolvimento, já atuava na área de desenvolvimento, então abriu bastante a mente mesmo em relação a metodologias que poderia utilizar na empresa, né, então foi algo, assim, que realmente me abriu a mente. E aí depois eu fui pesquisar um pouco mais, né, e sempre tem, eu acho que nesse episódio aí, com certeza a gente vai comentar sobre isso, que sempre tem aquela, que foi a minha primeira dúvida, né, a diferença do coach e mentoria, né, então acho que a primeira coisa, assim, quando eu ouvi, eu falei, não, mas eu conheço o processo de mentoria, né? Então, eu já conheci o processo de mentoring. Então, eu ficava assim, né? Como é que qual é a diferença, né? E como é isso? E aí foi quando eu realmente fui mergulhar, né, nesse tema, que foi a minha primeira formação, né, de coach executivo. Aí eu fui entender realmente a diferença, né? Que cada um tem o seu objetivo, né? E tem o seu processo também. E aí, não sei se você também teve logo esse processo aí do seu contato, né, Rô? Eu queria também ouvir o seu primeiro contato e se você também teve essa questão dos dois, né? Que eu acho que sempre vem essa dúvida aí, né? Então, o primeiro contato mesmo, assim, que eu tive com coaching foi na faculdade, né? Quando eu fiz administração, que a gente ouvia falar, mas até teve um trabalho que alguém fez na minha sala sobre coaching, mas pra ser bem honesto, eu saí mais confuso do que entendendo, assim, sabe, Beca? Eu não sabia muito bem o que era, não. Eu achava que sabia mais ou menos, mas eu não tinha muito uma noção do que de fato era. E quando eu fui convidado a ser coach, porque na verdade não foi uma escolha minha, quer dizer, óbvio que foi uma escolha minha, mas partiu de um convite da Duda, minha amiga, para eu ser coach para vendedores
na consultoria dela, até aquele momento eu nunca tinha pensado em ser coach. E foi dali que surgiu essa ideia. Mas aí quando ela me convidou, a primeira reação minha foi assim, eu não preciso de formação para fazer isso aí não. Isso aí é só conversar com a pessoa e pronto. Né? E aí, hoje, olhando em perspectiva, Beca, muitas vezes eu encontro pessoas hoje que têm essa mentalidade que eu tinha lá atrás. Eu comparo muito isso com a visão que algumas pessoas têm de terapia. Né? Não sei se você já fez ou faz terapia, e eu fiz durante muito tempo e ainda faço. E muita gente que nunca fez terapia tem uma visão completamente errada do que é a terapia. Acha que, sei lá, que terapia é só conversar. Tem gente, já ouvi muitas vezes as pessoas falarem, para conversar com alguém, eu converso com um amigo, assim, eu não preciso pagar, né? Tem gente que acha que terapia é coisa de gente louca. Então, quer dizer, tem uma visão completamente errada do que é terapia. E é interessante que eu já encontrei pessoas que trabalham com desenvolvimento humano e que têm essa visão negativa, seja de coaching ou seja de terapia, porque não sabe muito bem o que é. Quando eu me tornei coach, e aí entra uma coisa legal que aconteceu comigo e aconteceu com pessoas que eu conheço também. Quando eu fiz minha primeira formação em coaching, eu na verdade fiz uma primeira formação em mentoring, depois eu fiz uma formação em coaching. Quando eu terminei essa primeira formação em coaching, eu não quis atuar como coach. Porque eu achava meio pagação de mico, sabe? Sim. Eu tô pagando mico, eu achava... Porque, assim, o que eu entendia, o que eu via de coaching no Brasil, não era algo que me atraía muito. Era algo que mais me envergonhava do que me atraía. Eu só decidi que eu tinha que me posicionar como coach depois que eu me certifiquei pela Gallup. Aí eu falei, não... Agora eu entendi direito o que é esse negócio de coaching. Agora eu entendi que é sério e que eu posso... E não tô desmerecendo as outras formações. Tô dizendo que, pra mim, as outras formações anteriores não conseguiram me mostrar exatamente o que era. Sim. Me abriram muito a mente, mas não me mostraram exatamente o que era. Então eu ainda fiquei com aquele preconceito. Então, pra mim, foi assim. Pra mim também, viu, Rô? Pra mim também. Eu fiz a formação primeiro, né, em coach executivo e fiquei um tempo sem atuar totalmente, né, como coach mesmo. Eu usei eu gostei muito de algumas ferramentas, né, da formação, então eu usava e desde lá eu gostei muito dessa questão, né, das perguntas, então eu sempre aproveitava para usar algumas metodologias, né, e avaliação também, né, e de escala, né, de forma de avaliar também, de você incentivar a pessoa a colocar meta, a colocar objetivo, de ajudar ela a identificar ali obstáculos, né? Então, eu conseguia utilizar algumas ferramentas, porém, eu só me abri para dizer, não, eu sou coach, eu vou realmente atuar com coach, foi com o processo de pontos fortes. Porque realmente abre o processo e também traz, o que você trouxe, não é todo mundo que pode atuar, né? Então, você precisa ter uma formação, é uma habilidade que você precisa desenvolver, né? É uma habilidade que você precisa desenvolver. E você falando sobre essa questão, né, de muita gente da área de desenvolvimento, na área, né, de educação, na área realmente, né, do processo também de autodesenvolvimento, não sabe a diferença. Hoje eu estava num grupo essa semana e eu achei, meu Deus, realmente ainda tem gente nessa área que não sabe e tem esse preconceito. Eu acho que justamente por algumas profissionais fazerem como você falou, não, isso eu faço sem formação, e aí começaram a inventar coach de tudo, né, coach de vida, coach financeiro, coach, e aí foi, né, coach pra tudo, e quântico, e assim, ok, pode até existir. Reprogramação de DNA. Isso, mas assim, existe uma metodologia, né? Existe um processo que a gente precisa realmente agir ali para que seja realmente um coach. E aí, essa semana, eu num grupo, né, ouvi uma pessoa perguntando, né? Eles compartilharam um grupo de compartilhamento e compartilharam sobre uma dificuldade da saúde mental de um funcionário, de um colaborador. E aí, ele perguntando sugestões do que fazer, né? Essa pessoa já estava no psiquiatra, já estava tomando medicação e pedindo orientação do que fazer. E aí, para minha surpresa, um profissional até que, inclusive, eu gosto bastante dele em outras atuações, mas ele respondeu, pode ser um caminho para uma terapia ou até para um coach. Aí eu, como assim? Então, ainda existe essa, né? E aí a gente indo já para o que não é, né? Eu acho que
Boa. né, a gente tem que ter a clareza, assim, do que não é coach. E assim, não é a mesma coisa você comparar. A pessoa pode ir pra terapia ou pro coach. Terapia não é a mesma coisa do Exatamente. coach, né? Exatamente. Então, não é uma coisa ou outra. A pessoa, inclusive, que tá num processo desse, né, de instabilidade emocional, num processo também de saúde mental ainda não equilibrada, a orientação dela não é para ir para um coach, é para ir para uma terapia. Exatamente. E aí ela vai Exatamente. se estabilizar e sim, ela pode procurar um autodesenvolvimento, mas não necessariamente alguém que está passando por um processo de saúde mental precisa de um coach. São coisas Exatamente. totalmente diferentes, Exatamente. né? E às vezes, quando alguém tá passando por um processo de saúde mental, não é ele não indicado, pode não passar por pode, um não é coach. indicado, exatamente. Vai resolver isso primeiro, Vai resolver depois isso você vem pro primeiro, coach. até porque o processo de coach, como a gente vai falar um pouquinho mais do que é, né, quando a gente mergulhar aí, mexe com muita coisa, né, do nosso processo, vai incomodar, Exatamente. vai trazer, vai te desafiar, inclusive, né, então se você já tá num processo emocional, você talvez não seja realmente o momento, e não é indicado mesmo, nesse momento, Exatamente. aí indo pra o que não é, né, eu já falei aqui de duas coisas que as pessoas às vezes atrapalham, então não é terapia, então coach não é terapia, coach não é mentoria, então mentoria é quando você divide uma experiência, né, profissional, você tem uma experiência maior do que a pessoa ali que você está acompanhando e você vai dar conselhos, você vai trazer um processo de aconselhamento que o coach não traz, né, então... Deixa eu colocar a minha visão aqui sobre essas duas coisas especificamente. Coloca assim. Depois a gente expande para as Tá, outras que não são, vamos, porque eu acho que esse caminho é legal. Legal. Sobre terapia, é importante entender que terapia trata de uma doença ou de uma disfunção ou de uma situação mental, emocional, tal. Tô sendo simplista aqui na explicação. Sim. Coaching é um caminho para obter um objetivo, para atingir um objetivo, né? Então, a primeira diferenciação muito simples dessas duas é: se você tá mal psicologicamente, vai pra terapia. Se você tá bem psicologicamente, mas não tá conseguindo atingir um objetivo, o coaching pode te ajudar. Sim. Não tá conseguindo vender mais, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. O bom coach é aquele cara que, quando você não tá bem psicologicamente, ele vai te dizer, não é de mim que você precisa de uma terapia, tá? Ou, melhor ainda, ele talvez nem tenha a pretensão de indicar a terapia, mas ele diz, olha, talvez seja legal você conversar com uma psicóloga e ver se o teu caso é algo que ela pode ajudar, porque às vezes nem isso a gente está muito preparado para fazer. Exceto, óbvio, aquelas pessoas que são psicólogas e se formaram em coaching, né? Que eu sempre, quando formo alguma psicóloga, e quando acontece dessa psicóloga dizer, eu tenho uma dúvida, eu não sei como que eu atuo aqui, como eu atuo ali, eu costumo dizer, cara, pensa bem, você tem as duas ferramentas, você tá melhor do que eu, né? Dá para você perceber quando que você pode usar uma, quando que você pode usar outra, porque você tem a formação e a capacitação para isso, são coisas completamente diferentes, mas você tem essa possibilidade, eu não. Então não se metam, quem não é psicólogo, não se meta a querer dar nem pitaco, nem sugestão, porque não é a tua área, você não entende disso, você pode mais atrapalhar do que ajudar. E no caso da mentoria, né, que você citou, eu tenho uma formação também em mentoria, acho que você explicou muito bem. Eu adicionaria que, para ficar claro para quem tá ouvindo, que o coaching, às vezes a pessoa vem pro coaching esperando que eu dê respostas, né? E o coach, ele não tem pretensão de dar respostas. A função do coach não é te responder perguntas. A função do coach é te fazer perguntas. Você vem com uma pergunta, eu te dou mais 10, né? Só que eu te dou perguntas boas que te conduzam a encontrar você mesmo a resposta para aquela pergunta inicial que você trouxe. O cara que te dá respostas não é um coach. Esse cara que te dá respostas, ele pode, não estou dizendo que é, mas ele pode, em algumas situações, ser o mentor. Por quê? Porque o mentor ele tem uma experiência maior sobre aquilo que está sendo tratado, e essa é outra diferença. O coach não precisa entender daquilo que ele está, daquele problema específico que ele está ajudando o coach a resolver, porque ele não vai dar opinião, ele só vai fazer perguntas. Já o mentor, ele precisa entender muito daquilo para ele poder dar algum direcionamento e tal, ou pelo menos é legal que ele entenda muito daquilo. Então acho que essas são duas diferenças aí muito grandes, né? Antes de você entrar em outras coisas que não são, e depois eu queria muito que você entrasse, eu vou fazer um parêntese aqui, vou um pouquinho pro que é. Sim, eu vou trazer importante. A definição do ICF do que é coach. E vou trazer de propósito porque eu tenho uma crítica muito grande a essa definição do ICF, porque eu acho que ela não explica nada.
né? Para quem não... Sem essa explicação toda que a gente já deu e vai dar ainda mais para frente, eu acho que essa explicação do SF, essa definição do SF é muito fraca. O SF define coaching como uma parceria com clientes em um processo criativo que os instiga à reflexão e as inspira a maximizar o seu potencial pessoal e profissional. Os coaches apoiam o seu cliente na busca do resultado desejado em diversas áreas da sua vida, acelerando o seu processo com o auxílio de um foco mais claro e preciso, acreditando no potencial inerente de cada um. Coaching, então, é uma parceria, segundo o SF. É óbvio que a gente lendo isso entende, mas eu lá atrás, quando lia, não entendia nada. Não ficava claro para mim o que é coaching. A gente pode fazer críticas a essa definição, mas não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo, então, passa a ser pensar, Beca, em o que mais coaching não é. Não é mentoring, não é terapia. O que mais que coaching não é? Eu vejo também muita gente, né, atrapalhando aí a questão do coach com o treinamento, né? Então, às vezes a pessoa vem aqui, né, vem fazer o processo de coach e ela espera que a pessoa vá dar uma aula, que ela vá ensinar algo, né? Então, não é treinamento, né? Não é um processo individualizado de treinamento. Então, muita gente às vezes espera isso. E aí? Você vai... Mas eu não entendi o que é isso, eu quero que você aprofunde, né? Então, ela vem esperando realmente um processo de treinamento, né? E como você bem trouxe, assim, trouxe muito bem, o coach, ele vai fazer perguntas, né? Eu acho que a principal habilidade do coach é realmente trazer, né? E fazer boas perguntas. Só que a pessoa que tá fazendo, né? O coach que tá fazendo o processo, ele vai encontrar as respostas através da própria perspectiva dele, do próprio recurso, das próprias habilidades. Então, Perfeito. Na verdade, você vai, através de perguntas, fazendo com que aquilo que tá lá internamente, que tá também no processo dele já de desenvolvimento, seja aflorado, seja realmente refinado. E ele vai também fazendo a meta dele, vai estabelecendo a meta. Então, muita gente tem essa dificuldade de entender o que realmente ela quer. Às vezes, ela já tá ali com o que ela quer, mas ela não sabe estruturar aquilo onde ela deseja chegar. Então, o coach, ele tem esse processo, né, de identificar através de perguntas e reflexões, levar a pessoa a ela mesma construir o seu próprio caminho. E diferente do treinamento, né? Você sabe que eu já passei várias vezes por situações onde o coach se refere ao processo de coaching como treinamento. Não sei se já aconteceu com você. Já. Eu não consegui agendar o nosso treinamento para semana que vem. Sim, e aí eu preciso chamar o cara, falar, opa. Já sei que é só uma expressão, sim. Mas vamos lembrar que isso aqui é coaching, não é treinamento. Quer dizer, às vezes a própria pessoa que está procurando o coaching está procurando um treinamento ou está comparando com um treinamento, né? Outra coisa que eu gosto de trazer, Beca, é que coaching não é aconselhamento, né? Isso é outra coisa também, né? Existe o counseling como uma outra ferramenta, mas coaching não é aconselhamento. Muita gente às vezes chega para o processo de coaching e faz perguntas do tipo, o que você acha que eu devia fazer nessa situação, né? E isso não é coaching. É óbvio que nós, como coaches, estamos preparados para lidar com esse tipo de pergunta. Não vamos responder, mas a gente está preparado para lidar com esse tipo de pergunta. Mas é legal também lembrar que tem muita gente que acha que é aconselhamento, ou seja, eu não vou julgar o que você vai fazer, porque qualquer resposta que eu te der para a pergunta, o que você acha que eu devia fazer, eu tô julgando. Sim. E você disse muito bem sobre uma das grandes características, grandes competências de um coach ser a capacidade de fazer perguntas, e uma outra é a capacidade de não julgar, né? Tentar zerar julgamento para poder atuar em cima de perguntas. E se eu respondo uma pergunta, eu tô julgando com base em alguma coisa, e não é esse nosso papel, né? Então a vida é do coach, não é minha. Como é que eu vou dizer para ele o que ele deve fazer, né? Então, agora, eu vejo muito isso, Beca, porque algumas pessoas parece que vêm preparada pelo mundo, né? O mundo preparou essas pessoas para que elas, toda vez que perguntam alguma coisa, esperam receber uma resposta. Elas não esperam receber outra pergunta. Sim. Né? As pessoas não estão habituadas com perguntas. Eu conto sempre uma história que uma vez na faculdade que eu dava aula, eu dei uma prova onde os alunos, em vez de responder perguntas, eles tinham que formular perguntas. Cara, foi uma revolução. Os caras queriam me tacar para fora da faculdade. Né? Eu imagino. E aí eu fui perguntar para uma aluna que estava brava, ela falou assim, porque prova não é assim, né? Quem disse que prova tem que ser assim, no assado? Mas por quê? Essa mania, né, esse hábito que as pessoas têm de que, a Rebeca vai me dar uma resposta. Não, com certeza. Nem sempre. E até pelo nosso modelo, né?
E assim, até pelo nosso modelo de educação, né, Rô? Assim, a gente não é ensinado a fazer perguntas. Então, você vê que até no processo de escola mesmo, você fica receoso de fazer perguntas, né? E imagina um professor fazer perguntas, né? Então, devolver uma pergunta, né, com outra pergunta. Exatamente. Então, O aluno vai achar que ele não sabe. Que ele não sabe, esse professor é burro, ele não sabe a resposta. Exatamente, né? E às vezes ele não sabe às vezes mesmo, ele não tem que saber tudo. E não tem que saber tudo, exatamente. Então, a gente é habituado. E até quando a gente faz perguntas, era aquele medo, assim, né? Nossa, será que nossa pergunta vai ser? Então, a gente tem um processo realmente de que é uma habilidade que às vezes é realmente apagada no nosso processo, né? No nosso contexto de vida e que a gente precisa resgatar nesse processo, realmente, se você quer atuar como um coach, né? Então, precisa realmente desenvolver. Você sabe que eu terminei de ler um livro que o autor fala uma coisa muito legal, não vou lembrar o nome do livro agora. Ele diz assim, que um dos motivos que leva uma pessoa a responder perguntas em vez de fazer perguntas, principalmente quando ele está no papel de coach, é a necessidade de dominar a conversa, necessidade de ter um domínio sobre o que está acontecendo. Né? Uma imposição de autoridade, às vezes uma insegurança que faz com que eu queira impor uma autoridade naquela conversa, porque não responder uma pergunta é se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? Quando alguém te fala assim, pô, Rodrigo, por exemplo, eu trabalho com vendas há 30 anos. Quando alguém chega para mim, um vendedor, e fala assim, como é que você acha que eu devo prospectar? Eu não responder para ele, devolver uma pergunta, eu correr o risco de que ele me veja como alguém que não sabe a resposta. Né? E quem não está preparado para lidar com essa possível visão, que eu não tenho poder, ele pode acabar vendo, mas eu não tenho poder sobre isso. Quem não está preparado para lidar com isso pode se sentir ameaçado ou amedrontado em não responder e acaba respondendo. Isso não é coaching. Coaching não é um papo entre amigos, Beca. Não é. Tem gente que fala, né, assim... não, eu vou pro bar com um amigo meu e, cara, é uma verdadeira sessão de coaching. Não é, né? Sim, não é. Por que não é? Não, porque, na verdade, existe uma troca ali, né? Quando a gente tá ali no bar com um amigo, a gente tá ali fazendo uma troca, a gente tá... Claro que no coaching tem uma troca também, mas é uma troca direcionada, né? Então, não é um processo, como a gente falou, existe uma técnica, né? Então, a gente precisa... Existem técnicas. No bar, a gente tá ali conversando, a gente tá trocando, a gente tá dando risada e não existe uma preocupação de chegar a algum lugar. No bar não existe essa preocupação. E no coach existe essa preocupação. A gente quer que o coach ele saia com um processo, né, bem claro do objetivo que ele quer, onde é que ele está, onde é que ele quer chegar. Então, trabalhando aí tanto o presente, de onde ele está hoje, quanto também o futuro, no sentido de como ele quer chegar, onde ele quer chegar e como ele vai chegar, né? Quais são os passos que ele vai utilizar para chegar nesse espaço, né? E nesse lugar que ele quer, né? Nesse objetivo que ele tem. Então, e de também remover e abrir espaço para os obstáculos saírem, né? Então, de realmente trazer algumas perguntas que tragam uma reflexão no sentido por que ele não pode avançar, né? Porque às vezes a gente tem alguns processos que nos impedem de avançar mesmo, né? E a gente trazer algumas perguntas no sentido de desbloquear ali para que ele possa avançar. Senão ele estaria avançando sozinho, ele não precisaria de um processo de coaching, né? Coaching é oferecer uma outra perspectiva, né? Sim. Aquela história que eu sempre falo. A gente não consegue conversar com a gente mesmo com a mesma qualidade que a gente consegue conversar com uma outra pessoa. Então, tem gente que fala assim, mas se eu falar pro espelho, eu não vou chegar nas mesmas conclusões? Talvez. Mas quando você fala para uma outra pessoa que está treinada para lidar com aquilo, para fazer as perguntas certas, tal, você vai encontrando as soluções. Mas o ponto que eu quero dizer aqui veja só o fato de falar para alguém já te ajuda a encontrar soluções. Total. Agora, você elabora melhor, se você falar para o espelho, talvez você encontre a solução. Sim, Agora, se você falar para alguém que é mais do que um espelho, para alguém que tem técnicas para conduzir aquele papo, é isso que faz a gente ajudar o coaching a encontrar tantas respostas, né? Coaching não é uma fórmula mágica. Eita. Ou é? Não Quer dizer que não é. Se eu fizer coaching, então eu vou ficar milionário, é isso? É só fazer coaching. Eu queria, viu, Rô? Eu queria. Eu já estaria, inclusive. Eu já estaria, exatamente.
não é uma fórmula mágica. Não é uma fórmula mágica, né? Existe um processo, e engraçado que tem uma fala minha, né, que eu sempre faço, que a pessoa também tem que estar aberta para esse processo, né? Então, existem várias variáveis nesse caminho também, né? Primeiro, a pessoa tá aberta ao processo. Primeiro, ela confiar no processo, né? Porque existe uma técnica. Então, ela confiar também naquele processo, né? Exatamente. E existe também o próprio passo que a pessoa vai dando também, né? A resposta. Então, a gente tá ali para ajudar, tá ali com toda a técnica, tá? A gente confia no processo. Então, não teve nenhum processo que eu acompanhei, não sei se você errou, que a pessoa não se entregou, que não chegou e saiu diferente, né? Então, existe uma evolução, existe uma transformação com o processo, né? E isso dá um relaxamento de dizer assim, confie no processo, né? E não sei se já chegou pra você, mas tem pessoas que chegam ansiosas, né? Justamente isso, querendo resposta, querendo uma fórmula mágica. Agora que eu acho que só de contratar, já acha que já mudou alguma coisa. já mudou alguma coisa, né? Boa. Eu acho que é bem isso. Chega na primeira... Chega na primeira sessão como assim, sim, agora, minha vida é como agora, né? E não é assim, é o que você trouxe, não é uma fórmula mágica, né? Existe um passo a passo, existe passos novos que a pessoa precisa também dar, e mesmo assim, às vezes com aquele processo, não tem a transformação, vamos dizer assim, total que a pessoa precisa. Às vezes ela dá um avanço, mas ainda precisam de outros avanços e outros processos, inclusive, para que ela chegue onde ela quer chegar ali no final, né, no objetivo de vida. Então, eu vejo que não é essa fórmula, né, mágica. Existem passos depois e a gente precisa também, a pessoa né? vai trabalhar pra caramba. Vai trabalhar muito, vai trabalhar pra caramba. Com certeza. Tem muito trabalho, tem muito estudo também, né? Então, tem um processo que realmente precisa acontecer. Tem ações, né, que precisam acontecer. Então, vai ouvir coisas que ela não queria ouvir. Vai sofrer um pouquinho, porque mexe muito, né? Todo o processo de autodesenvolvimento, né, de autoconhecimento, ele mexe. Ele mexe em coisas que, às vezes, a gente não estava nem preparado para... Já aconteceu isso, da pessoa precisar de um tempo mesmo, maior. A gente tem sessões, tem sessões semanais e chegar, Rebeca, eu preciso de um tempo maior para digerir aquilo que foi mexido. Exatamente. Né? Então, é importante também a gente respeitar esse tempo, né? Então, tem muitas variáveis no processo, né? Mas, com certeza, nunca sai do mesmo jeito, né, Rô? A gente não sabe qual vai ser o resultado no final de tudo, né? No sentido do resultado que eu digo total. Mas vai vir. Vai vir o resultado, né? E você sabe que eu já terminei processos de coaching que eu não estava satisfeito, mas o coach estava extremamente satisfeito. Quer dizer, isso que é legal, né? Uma transformação que você não sabe, como você disse, você não sabe muito bem onde vai dar, mas vai dar em algo legal. Sempre o coach sai feliz, satisfeito, transformado, por mais que às vezes no meu julgamento eu acho que devia ter ido para um outro lado, mas é o coach que conduz, né? Sim, e às vezes aparecem coisas novas, né? Ou até aparece no meio do caminho, aparecem coisas novas que você diz, poxa, vai precisar de um outro processo. E já aconteceu isso, de você fechar um processo, né? Já aconteceu comigo também, de fechar um processo, não, viva isso, mas a gente vai ter que retomar para tratar outros processos, se você quiser avançar nisso, porque senão tem muita coisa para se trabalhar e não dá pra gente, num processo de coaching, é como você falou, não é mágica. Então, né, em 10 sessões ali que você acompanha, né, ou 6 sessões que você acompanha, não dá para você trabalhar toda a vida da pessoa e todos os aspectos que ela quer alcançar. Às vezes ela tem 2, 3 objetivos ali, inclusive em áreas diferentes, e você vai ter que fazer uma escolha. Por isso que sempre a gente começa com um objetivo, né? O que é que a pessoa, onde é que a pessoa quer chegar, né? Pra gente delimitar também a tratativa ali do processo. E aí tem uma metáfora que eu faço, que eu vou fazer daqui a pouco, e tem esse lance do objetivo que eu quero pegar também, mas para falar daqui a pouco. Mas só para encerrar aqui o que não é... Eu já tive também num processo de, por exemplo, eu faço muita consultoria, né? Então, eu já tive também uma vez uma pessoa perguntando, né? Então, você como consultor externo, então você tá fazendo um processo de coach com a empresa, né? E principalmente quando é um consultor ali que é mais diretivo, né? Que tá mais relacionado ali, né, mais com autogestão, vamos dizer assim, mais diretoria, com gerências. Então, às vezes eles pensam nesse processo aí como um processo, então às vezes atrapalha ali, qual é o papel do consultor e qual é o papel do coach, tanto que eu teve uma vez que eu tive que, realmente, não, isso aqui já seria um processo de acompanhamento, um processo de coach, já seria um processo realmente individual que a gente teria que fazer. Então, às vezes eles querem incluir algumas questões do coach na consultoria, e aí você precisa separar muito bem, porque na consultoria a gente não vai atingir o processo que seria num processo de coach, que seria um processo
de autodesenvolvimento direcionado, né? E o oposto também, né? Tem gente que vem no também, coach esperando que você dê uma consultoria, né? Resolve meu problema aí. Resolve, né? isso, Então, exatamente. não é isso não. Bom, o último ponto que eu quero trazer do que não é coaching, e aí, gente, ouçam com bons ouvidos, porque eu vou explicar. Mas coaching não é religião e não é esoterismo. Eu quero trazer isso pelo seguinte: coaching não é a maior parte do que vocês veem na internet. A maior parte do que é criticado na internet. Isso não é coaching. As pessoas, infelizmente, né, por conta de religião, esoterismo, ser uma coisa que atrai muito, é interessante, a maior parte das pessoas gosta desse tipo de assunto. Acabou que alguns coaches pesaram um pouco em alguns aspectos e acabaram dando a impressão, por exemplo, de que o coach é aquele cara que acredita que tudo vai dar certo, que é sempre o cara que tá feliz, que nunca tá chateado. Uma frase motivacional, né? Que sempre vai dar sempre tem uma frase motivacional, né? Que sempre fala aquelas coisas vazias. Então, assim, não é isso, cara. Não é isso. E, ó, não tô falando que religião e esoterismo falam frases vazias, não é isso. O que eu tô dizendo é que algumas pessoas enxergam o coaching assim. Aquele coach de palco, aquele cara que a gente vê dando grito em vídeo na internet. Andar em cima de vidro. Que a gente vê dando tapa na cara de alguém. Fazendo o quê? Caminhar em cima de vidro, né? Caminhando em cima de vidro. Agora tá nessa onda, né? Tá nessa onda, né? Tá nessa onda. Quebrando madeira no soco. Não. Veja, eu não tô dizendo que você não possa quebrar uma madeira no soco. Eu não tô dizendo que você não possa caminhar no vidro. Eu não tô dizendo que você não possa dar um grito num palco. Eu tô dizendo que isso não é coaching. Não é coaching, sim. Isso pode estar dentro de um evento de coaching, sei lá por quê, porque alguém decidiu colocar lá, mas isso não é coaching, tá? Então, tem uns caras aí, vontade de citar nome, mas não vou. Tem uns caras por aí que você já deve estar vindo aí na cabeça de vocês, que são vistos como coaches, mas não são coaches. São pastores, padres, xamãs, qualquer outra coisa que não seja coaching. E pode ter seu valor, não é isso que eu estou discutindo, pode ter seu valor, pode ser útil para algumas pessoas, não é coaching, tá? Então, vamos entender tudo isso. Agora, só para pegar esses dois ganchos que eu deixei ali atrás antes de entrar no que é coaching, e nós fizemos essa pergunta para alguns coaches e pegamos ali as respostas deles, a gente vai trazer aqui para vocês, mas antes de entrar nisso tem duas coisas que eu preciso falar. A primeira, para fechar o assunto lá do que não é, eu costumo dizer que muita gente fala que coaching é a terapia da vida profissional. Eu digo, quando alguém me fala isso, algum coach meu me fala isso, eu falo, olha, pode até ser, não é o meu caso. No meu caso, eu gosto de dizer que eu sou o dentista da vida profissional. Por quê? Boa. Porque saiu até uns fogos aí lá. Porque vai doer, vai incomodar, eu vou cutucar você. Só que a hora que terminar, você vai ficar com uma sensação boa na boca de que tá tudo limpinho. Sim. Né? É essa sensação que eu quero causar. Eu não sou, e aí é uma escolha minha, tá? Mas eu não sou o coach bonitinho, legalzinho, que dá a mão e canta uma bela canção. Eu sou o coach que bota o dedo na cara, que faz perguntas duras, e eu já alinho com a pessoa no começo. Ó, é isso que você quer? Então beleza, então é comigo que você tem que estar. Mas que no final a pessoa vai falar, cara, transformou minha vida, deu resultado, atingiu o que eu queria. Então é isso. E sobre o assunto objetivo, o coaching nasce de um objetivo. Nascer de um objetivo. E uma das coisas que eu noto, Beca, não sei você, mas grande parte dos meus coaches não conseguem definir muito claramente qual é o objetivo que eles têm. Sim, ou eles não sabem qual é o objetivo, ou eles acham que sabem, mas quando eu começo a perguntar, eles não sabem direito o que é. Enfim, tem várias situações aí que acontecem. Você percebe isso também? Total. Tanto que, assim, sempre eu começo aí, a primeira, tem que ser uma sessão toda direcionada ao objetivo, não tem como, né, porque é como você trouxe, às vezes a gente conversa num processo ainda de fechamento, né, de explicação ali, de conversa antes, a pessoa já vem, não, eu quero isso, né, então eu sempre pergunto quando a gente tá nesse processo, né, de ainda no início, ainda de fechamento do processo, o que é que ela quer, né, como objetivo, o que é que ela quer, até pra gente entender se é o coach mesmo, né? Então eu sempre tenho essa preocupação de tentar entender. Só que mesmo assim, quando a gente vai pra pra primeira sessão diagnóstica, a gente percebe que o objetivo sempre muda ali. Então as pessoas têm essa dificuldade, principalmente de ser específico. Eu vejo muito essa dificuldade, assim, às vezes ela vem com um objetivo muito geral. E a gente precisa trazer algo específico, algo que seja mensurável, inclusive, né? Porque é o que a gente trouxe. Existe técnica, a gente quer que seja medido o que você alcança
alcançou. Então, para mim, é muito importante, assim, no processo de objetivo, a gente trazer algo que seja palpável, que seja mensurável, que seja realmente que tenha um prazo, onde você quer chegar, quando, né? Então, tem algumas perguntas em relação ao objetivo, e aí depois a gente estabelecer também a meta, né, para isso, e aí os marcos ali para você alcançar aquele objetivo, mas pelo menos o objetivo geral também, ele precisa ser específico, né? Ele precisa ter clareza, que quem leia, quem veja, saiba que você tá querendo chegar, onde é que você tá querendo chegar, porque senão a gente não vai saber, e muito do processo, acho que do sucesso também desse acompanhamento, né, do coach mesmo, é isso, você saber muito bem claramente o destino, né? Onde você quer chegar. Muito porque bom. Senão muito bom. Você vai por um caminho que depois você diz, não era bem isso. Mas não era bem isso porque você estabeleceu, na verdade, no início o destino errado, né? Então eu vejo como muito valioso, assim, essa determinação do objetivo e desse destino para o processo. E eu vejo muito coach também, Beca, que chega sabendo o que ele não quer, sim, mas ele não sabe sim. o que ele quer. Por exemplo, é muito comum um coach chegar e falar, eu não quero ser demitido. Tá bom, mas o que você quer? Então, sim. É muito interessante isso, porque de repente a pessoa pode falar, não, eu não quero ser demitido, então o que eu quero? Eu quero continuar na empresa. Só que quando eu pergunto o que você quer, tem gente que começa, putz, cara, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de área, eu não tô feliz, eu quero ser feliz. E aí você vai abrindo aquilo e vai aí sim entendendo o que de verdade ele quer para depois especificar e para depois buscar, né? Isso, eu exatamente. costumo dizer o seguinte, que você não pode sair numa viagem de férias e falar assim, tô saindo, pra onde? Sei lá. Não, pra onde? Né? Ou melhor, você até pode, mas normalmente não é assim. E outra coisa também, você não pode chegar e falar assim, não, eu sei que eu não quero ir pra Itália. Tá bom, isso não resolve nada. Você ainda sobra todos os outros países. Sim, né? Sim. E aí é o nosso papel, né, Rô, de ajudar nesse processo. E vão ter pessoas que vão ser mais rápidos, né, nesse processo, que é o primeiro pilar, que é o processo do autoconhecimento, realmente, que é o primeiro pilar ali, de você entender, né, onde você quer chegar. E vão ter pessoas que vai demorar um pouco mais naquele processo. Você vai ter que mergulhar um pouco mais. Você falou, às vezes tem pessoas que sabem o que não quer, mas ainda não sabem o que quer. Então, vão ter ferramentas ali. O próprio assessment, né, dos pontos fortes pode ajudar nesse processo. Isso. Então, a gente pode ir fazendo algumas outras ferramentas para você ir encontrando o seu caminho. Realmente, aí encontrou o caminho, aí a gente vai para o outro, que é essa parte do refinamento, né, de trazer realmente uma meta específica, e a gente vai trazendo ali as etapas também de como você quer alcançar, que, né, quais são as ações que você vai ter que fazer ali para você alcançar. E aí vai desenhando o processo como um todo. Então, para quem tá ouvindo a gente, já vamos deixar uma tarefinha aqui. Quando você for fazer coaching, você vai ter que definir o seu objetivo. Então, já começa a pensar. Mesmo que você não vá fazer, mas se você fosse passar por um processo, o primeiro passo ia ser definir o objetivo. Então, tá aí uma dica para você. Define claramente o teu objetivo. Qual é o teu objetivo real? E aí, a partir disso, fica mais fácil você desenvolvendo o caminho até lá. Então, gente, vocês entenderam nesse episódio o que não é coaching. Ficou claro para vocês o que não é coaching. Agora, você pode estar me dizendo assim, pô, Rodrigo, mas eu vim aqui para saber o que é coaching e não o que não é, né? Mas óbvio que quando a gente diz o que não é, começa a abrir um pouco o espaço para ficar mais claro o que é. Então, nesse episódio, você entendeu o que não é. No próximo episódio, na semana que vem, você vai vir para cá, vai nos encontrar aqui para descobrir, aí sim, o que é coaching de pontos fortes e o que é coaching na prática. Como é um passo a passo de um coaching. Eu quero terminar esse episódio agradecendo a tua presença aqui com a gente, pedindo novamente para você compartilhar esse episódio já com as pessoas, já explicando o que não é coaching. Segue a gente, curte aí, se estiver vendo no YouTube, dá um curtir, clica aí no sininho para receber notificações de novos episódios. Se tiver em plataforma de podcast, assina a gente. E considera apoiar a gente lá no... Compartilha, muito bom, compartilha com as pessoas aí. E considera nos apoiar lá no apoia.se/TPS pra gente continuar trazendo aqui essa série do Explicando, pra gente explicar o que são os termos aí, as técnicas que a gente usa para desenvolvimento pessoal. Então a gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que sabe muito bem o que ele não é. Beijo pra vocês e tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.